Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa, informar e esclarecer. 10h32, já contamos com a presença do Dr. André Moreira nos estúdios da Marcoense, e como acontece às segundas-feiras, a Psicologia em Conversa acontece. Hoje o tema selecionado é terapia de casal. É para salvar ou para encerrar? Ora, aqui está uma boa questão que hoje aqui vamos abordar com o Dr. André Moreira. Eu lembro mais uma vez que estão disponíveis os contactos para a sua participação. Se bem entender, o telefone é o 255-539-098, tem um custo para a rede fixa nacional, ou então para psicologiaemconversa@gmail.com. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Raul, bom dia aos ouvintes também. E um tema, de facto, ora, esta terapia de casal, e é depois a seguir, é para salvar ou para encerrar? Exatamente, isso é uma pergunta que aparece muitas vezes junto das pessoas que procuram terapia de casal e que se interessam um bocadinho por isso, porque há sempre aquela questão que é, ok, eu venho à terapia de casal, mas porquê? Né? Venho salvar a relação porque já estou muito mal, o meu marido já quer sair, ou a minha mulher já quer sair de casa, estamos prestes a divorciar-nos, ou então é uma tentativa de sairmos da relação a bem. E a resposta acaba por ser ali um bocadinho no meio, não é? Às vezes ajuda a salvar, às vezes ajuda a encerrar, mas principalmente ajuda as pessoas a entenderem-se, que às vezes é essa a dificuldade. Que essa é a parte mais importante. E concretamente, se no meio desta questão, que não estamos a pôr aqui os filhos, se existem filhos, então o melhor mesmo é manter uma boa relação, não é? Nem mais, exatamente. E até há muitas pessoas que procuram os terapeutas de casal, eu também faço terapia de casal, por isso é que vou falar na primeira pessoa, com aquela tentativa de dizer, ok, nós já não estamos bem entre os dois em casal, não temos uma vida em casal, não temos a intimidade, não temos a confiança, aquele vínculo emocional que as pessoas desenvolvem, mas temos filhos, temos família que não está diretamente envolvida nesta situação, no sentido em que não participam do conflito do casal, não é? Que nem faz sentido participarem, entre marido e mulher não se mete a colher, não é? E acabam por nos procurar no sentido de dizer assim, como é que eu posso terminar a relação tendo o mínimo possível de prejuízo para o meu filho, para a minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para toda esta gente que está envolvida na relação, e também para que eu poder estar bem comigo próprio. E às vezes nós podemos zangar-nos com a pessoa e achar que aquilo está errado, que algo não faz sentido na maneira como o outro nos trata, mas se nós entendermos o ponto de vista do outro, ainda que não concordemos com ele, né? Ou seja, que se o ponto de vista nos for explicado pelo outro, não serve de justificação, mas às vezes ajuda a entender, podemos sair da relação a dizer, ok, pronto, amigos, relações à parte, não é? E ficar melhor. Até porque às vezes acontece, digo eu, e o doutor, sem especificar, como a gente sempre aqui faz nomes, mas às vezes há pessoas que querem sair da relação, mas depois até têm medo de dar o passo, precisamente por aquilo que o doutor falou. Ou porque é muito amiga da sogra, ou porque é muito amiga de uma cunhada, ou porque não quer perder a amizade com a família, mas se sair da relação, se calhar vai ser vista de uma forma diferente, e às vezes ali há um período de sofro, precisamente por não se querer tomar esta decisão. Isso é mesmo pertinente, porque acontece mesmo muitas vezes, feliz ou infelizmente, não é? Felizmente porque quer dizer que as pessoas têm boas relações com os seus pares, não é? Com as famílias, mas infelizmente porque realmente pode colocar um entrave muito grande nas pessoas sentirem-se livres de fazerem aquilo que quiserem sem perder as pessoas, até porque é muito frequente que nos divórcios, nas separações no geral, as famílias tomam muitas vezes o lado, entre aspas, daqueles que lhes são mais queridos, não é? Portanto, do filho, da filha, do primo, do irmão, seja o que for, não é? E às vezes as pessoas chegam à terapia de casal numa tentativa de salvar a relação que para elas já não existe, mas que querem manter muito porque não querem sair daquele sistema em que a relação está envolvida, não é? Porque eu costumo dizer na terapia de casal que é ao eu, ao tu, não é? Cada elemento do casal, e depois ao nós. E este nós, que é o que nós tratamos na terapia de casal, é aquilo a que nós damos mais foco, porque estamos a tratar o casal como uma entidade singular, apesar de ser composta por outras duas. Este nós está envolvido em muitas coisas, não é? Está envolvido nas reuniões de pais
dos filhos, está envolvido nas atividades às vezes da igreja, das associações, nos natais. Se calhar há uns elementos que não têm muito contacto com a sua parte da família e encontra na outra família um porto-abrigo, um local onde se pode sentir seguro e apoiado, e de repente tudo isso é posto em causa, né? E é muito difícil lidar com essas situações. Mas aqui também eu devo salientar que isto já somos nós a tratar pessoas que já estão no fim da relação, ou seja, são relações que em princípio já não vão muito para lá daquele tempo da terapia de casal ou até chegar a assinar os papéis no tribunal, etc. Mas a maioria das relações, felizmente, que nos chega são relações em que há um desentendimentozinho aqui, um desentendimentozinho ali, porque eu não percebo porque é que tu fazes isto, porque eu estou zangada contigo porque tal, porque eu não sei o quê. E então o que é que nós fazemos? Vamos tratar a comunicação do casal, perceber os padrões. E isto às vezes é um desafio muito grande porque as pessoas já trazem anos e anos e anos de ressentimentos e de coisas que foram sendo ditas e que já assumem que o outro, quando pergunta uma coisa de uma X maneira, já está a julgar ou a ser agressivo. E nós vamos tentar, em conjunto com os elementos do casal, perceber ali o que é que pode ser feito para realmente as pessoas entenderem-se melhor. Às vezes resulta, às vezes não resulta muito, mas temos que ter a participação dos dois também com vontade. Até porque quando o casal, por si, decide consultar um profissional para ser aconselhado, já é de louvar, porque pelo menos há aqui uma situação que querem sair de bem um com o outro, porque senão cada um vai para o seu lado. Por outro lado, também nunca é demais dizermos que um casal, aqui quando tiver uma situação de ruptura, às vezes também deve ver quem é que deve procurar em quem deve procurar essa ajuda. Exato. Porque se formos à família do nosso parceiro, a gente fica sempre naquela, e se calhar aqueles que vão defendê-lo e vão contar e que lhes vão contar. Se for do nosso lado, que às vezes acontece, mesmo comigo, não quer dizer que seja numa situação de casal, mas onde houver um laço familiar, dependendo de quem nos vem pedir ajuda, há situações que são muito difíceis, porque às vezes a pessoa vem nos pedir ajuda, mas quer que a gente lhe diga aquilo que ela quer ouvir. Exato, é muito difícil não ser parcial, não é? Não ser enviesado. E muitas vezes nas relações é preciso mesmo este olho de fora. Não no sentido em que as outras pessoas não conseguem perceber o que está a acontecer, porque conseguem, todos nós conseguimos, só que é muito mais fácil quando é o primo da outra pessoa, ou o amigo de não sei quem, o conhecido, do que quando são os nossos, não é? Porque nós também, vamos imaginar que eu tinha agora tinha uma irmã que estava com problemas na relação, e eu até enquanto terapeuta de casal, ela pensava, olha, vou perguntar ao meu irmão o que é que ele acha desta situação. Isso é tudo muito bonito, mas imaginemos que eu estava nessa situação e se calhar não queria dizer à minha irmã que ela estava a fazer isto mal ou a fazer aquilo bem, ou que o outro estava a dizer certo ou que ela estava a dizer errado, etc, etc. Não queria estar a dizer, olha, tu tens os padrões de comunicação com o teu marido muito maus, tu tens que comportar desta maneira porque pode afetar a minha relação com a minha irmã também, né? Então aí é quando nós devemos procurar um profissional que está treinado, está de fora e consegue fazer esta observação convenientemente, né? E nós estamos muito mais preparados para ouvir às vezes de um profissional e fazendo aqui um bocadinho esta comparação. Não quer dizer que a criança goste menos do pai do que o professor. Até gosta mais do pai que o professor, e é normal que isso aconteça. Mas se o pai o quiser ensinar em casa, nos trabalhos de casa, o filho não vai aceitar como verdade quando é o professor a dizer. Até diz, a professora disse que era para fazer assim, não pode ser como tu dizes e tal. E aqui é a mesma coisa, não é? Porque nós vamos à procura de um profissional que é, à partida, uma figura mais, não é bem da autoridade, não é? Mas alguém que tem um bocadinho, que percebe mais, que tem um bocadinho de distância, que não está propriamente interessado no resultado. Né? E eu falo por mim, e com certeza que os outros colegas que também fazem terapia de casal podem dizer a mesma coisa. A mim, eu não conheço as pessoas, a mim não me interessa nem me arrefece. Não me aquece nem me arrefece, peço desculpa, se a pessoa depois fica com uma relação boa ou uma relação má. Eu quero fazer o melhor trabalho possível ali e vou ajudar as pessoas a entenderem-se a maneira que acharem melhor. Mas eu não quero que eles fiquem juntos, não quero que eles se separem porque os outros têm interesse nisso ou porque há coisas ali que não me fazem sentido. Eu quero é fazer o melhor trabalho. E isto às vezes é muito importante, até porque mesmo que nós procuremos ajuda, pois aquela pessoa disse-me para eu fazer assim, e o outro não vai aceitar bem, porque a pessoa está-se a meter na sua vida. E aqui não, na terapia de casal, normalmente, se tudo correr bem, são duas pessoas que vêm à terapia de casal de livre e espontânea vontade, tomam uma decisão em conjunto, ou seja, já existe aqui
algo muito positivo, que é as pessoas reconhecerem o problema e dizerem, ok, vamos tentar entender-nos, vamos tentar cultivar melhor a nossa relação, ficarmos melhores connosco, e só essa base de partida, logo com um profissional que percebe do assunto e com a vontade das pessoas de ajudarem a sua relação, já é muito positivo. Se bem que às vezes existe uma coisa que acontece, e eu até queria falar a ti aqui, que é as pessoas acham que ir à terapia de casal já é uma sentença de morte. É do género, quando eu vou à terapia de casal, em princípio a minha relação já acabou. Não há mais nada a fazer. E não é bem assim, não é? Número 1, nós temos que evitar que as pessoas utilizem a terapia de casal como um último recurso. Ou seja, não é no dia em que existe um caso de infidelidade ou no dia antes de irem ao tribunal para assinar os papéis do divórcio que as pessoas se devem lembrar. Epá, se calhar devíamos procurar aqui terapia de casal. Esta pessoa vai-me salvar a relação sem eu ter que fazer nada. Não é assim que acontece, não é? O ideal é, quando nós temos alguma coisa na nossa relação que nos esteja a fazer muito sentido para nós, que nos esteja a deixar mal, angustiados, que seja possível ver que nós não temos tanta intimidade com o parceiro, quer a nível sexual, emocional, a nível familiar, seja o que for, que estamos a ficar ressentidos com aquela pessoa a um nível que nos incomoda, vamos ter uma conversa em casal, vamos falar daquilo que está a passar e vamos dizer, ok, ou eu gosto de ti ou não gosto de ti. Se eu gosto de ti, em princípio, quero salvar a relação, quero trabalhar nisto da melhor maneira possível. E aí sim, em conjunto, vamos na terapia de casal e entendemos. Às vezes pode ser uma sessão, às vezes podem ser 10. Nós não sabemos, né? Mas se houver esta comunicação logo à partida e esta procura antes do problema estar demasiado avançado para separar, é como se fosse uma doença física, né? Mas eu entendo que quando um casal, sou eu a entender, certo. Quando um casal fala e ambos estão de acordo em ir a uma consulta, nenhum dos dois deve estar interessado em acabar com a relação, digo eu. Normalmente é isso que acontece, não é? Ou, lá está, exceto quando acontece este último recurso. Que é género, pronto, está bem, vamos lá tentar. Eu até já tenho aquilo que eu acho que vai acontecer bem planeado na minha mente, mas vamos lá tentar, que às vezes pode acontecer. Às vezes até por pressões sociais, porque há muita gente que ainda tem muito tabu com o divórcio, por exemplo, que não quer dar desilusões a familiares, então, ok, vamos tentar. Mas é como o Raul diz, quando existe esse entendimento dos dois, em princípio a relação tem muito boa ponta por onde se lhe pegar, ou pernas para andar, exatamente. Então sai cortar o mal pela raiz. Não quer dizer que a pessoa, que o casal em conjunto, não consiga resolver as coisas, é bem, sim, pode resolver. Mas às vezes são situações que demoram. Às vezes são situações em que as pessoas têm que falar muitas vezes um para o outro, a dizer as mesmas coisas sem que o outro entenda propriamente. Não tem aquela capacidade de chegar ao mais emocional, de expor o problema. Às vezes pegar no problema individual, como nós fazemos muitas vezes em terapia de casal, e explicar ao outro aquilo que a pessoa está a sentir de uma maneira que lhe faça sentido. E andam ali às turras tanto tempo que às vezes mais vale irem logo à terapia de casal, ajudam-se ali mutuamente e resolvem o problema de uma forma que não lhes custe dias e anos de vida muitas vezes, e às vezes mesmo que leva ao término da relação. Por isso é que num casal a principal arma de felicidade é a comunicação. Exato. Porque o que acontece muitas vezes no casal também é o acumular de muitas situações. A pessoa que se sente ferida vai andar ali constantemente a encher o seu saco de lixo. É mesmo isso. E depois, quando o saco fica cheio, vai despejá-lo de uma vez só. E depois o outro lado diz, foi preciso acontecer isto agora para vir com esses problemas todos, porque é que não falaste tanto? Não é? Às vezes acontece isso também. Exato. Por isso é que a comunicação, o diálogo deve ser constante e permanente numa vida do casal. E muitas vezes as pessoas até tentam comunicar, mas não se sentem aceites pela outra parte, não se sentem compreendidas, ou sentem que de uma forma ou outra até ouve aquilo que eles estão a dizer, só que depois desconsideram um pouco ou mantêm os mesmos comportamentos. E o papel do terapeuta de casal é um bocadinho este, também dizer, ok, o que está a acontecer aqui no vosso padrão de comunicação é que esta pessoa está a invalidar, esta pessoa está a aceitar, seja o que for, como é que nós vamos resolver isto? Vamos ter este comportamento, vamos fazer isto em casa. Nós muitas vezes mandamos trabalhos de casa, ou seja, coisa que as pessoas têm de fazer em casal, tentar implementar, às vezes apontar até para trazerem à sessão da próxima vez e serem analisados. E esta pequena mudança de comportamentos não só ajuda as pessoas a sentirem-se melhor na relação de casal, não é? Porque toda a gente quer estar bem com o outro, não há ninguém que diga, apetecia mesmo agora uma discussãozinha aqui pela manhã para acordar bem. Não, as pessoas querem estar bem
E para além de ajudar a alterar os comportamentos, quando a outra pessoa percebe que o marido, que a mulher estão a tentar mudar, é logo um alívio. Ok, esta pessoa está a andar, esta pessoa gosta de mim, esta pessoa quer fazer alguma coisa comigo que realmente nos traga alguma bonança, não é? E isso vai levar a que o outro também vai mudando os comportamentos, e é um ciclo. E muitas vezes as pessoas em casa, lá está, não conseguem fazer isso. Não estou aqui a tentar dizer que não se consegue, porque consegue. A maioria dos casais nunca chega a ir a terapia de casal. Tem que trabalhar para isso. E tem que trabalhar para isso. Às vezes é mesmo quando não há aquela força suficiente, ou as pessoas até tentam, mas não sabem bem como, ou até estão sempre a cair nas velhas rotinas, nos velhos hábitos. Ok, agora é hora de ir procurar. E lá está, o terapeuta não tem lado nenhum, portanto também eu e os colegas não vamos dizer a sua esposa tem razão, o seu marido tem razão. Não se trata disto, é mais ok, o seu marido disse isto, o que é que acha daquilo, porque é que está a dizer isto, e vamos chegar a um entendimento. E muitas vezes eu faço a própria questão, que é alguém diz alguma coisa e eu digo, olha, já tinha ouvido o seu marido a falar assim, já tinha ouvido a sua mulher a dizer isto, tinha compreendido o que eu queria dizer, eu já me tinha dito muitas vezes, mas nunca tinha percebido porquê. E de repente aquele entendimento, aquele clique, exatamente, obrigado, faz toda a diferença. E é muito importante para os casais terem o conhecimento desta ferramenta. Às vezes nem é só usar, é só o saber, já ajuda muito. Doutor, e para aqueles casais que estão na nossa companhia, que possam não estar neste momento com uma melhor relação, que conselho é que dá? Ui, sempre parece pergunta muito complicada. Boa pergunta. O primeiro conselho que eu dou sempre é para falarem, sinceramente. Às vezes as pessoas têm um bocadinho de medo, ou acham que estão calados. Isto acontece muitas vezes também. Se eu estiver calado, o outro vai perceber que está alguma coisa mal, e é ele que me vem perguntar, ou é ela que me vem perguntar, ou vai adivinhar miraculosamente porque é que eu estou mal, porque ele de certeza que sabe que fez mal. Não é bem assim. Toda a gente pensa de maneira diferente, toda a gente age de maneira diferente, e normalmente se a outra pessoa gosta de nós, nós não estamos casados ou namorar ou juntos com uma pessoa que é má, em princípio ninguém está, não é? Não era complicado. O outro faz as coisas com uma intenção não de magoar, mas sim de agir da melhor maneira possível dentro do seu conhecimento. E então vamos tentar não assumir coisas, vamos tentar perguntar ao outro porque é que tu fizeste isto, o que é que estavas a sentir quando fizeste isto, qual era a intenção, e o outro deve dizer. Às vezes o outro não é o outro, somos nós mesmos, não é? Devemos dizer. Vamos comunicar, vamos falar o máximo possível, sem julgamento e sem assumirmos coisas, porque o comportamento passado não é representativo do comportamento atual, não é? Eu posso ter dito uma coisa há 5 anos atrás que era um bocadinho desinformada e tenha magoado. Não é por causa disso que eu agora, 5 anos depois, vou dizer a mesma coisa perante o mesmo assunto com o objetivo de magoar. Então, comunicar abertamente, e se nós comunicarmos abertamente, expondo as emoções, temos 2 resultados possíveis. Ou vamos ver que a relação realmente não tem pernas para andar e vai ser bom para nós, porque vamos conseguir sair daquele ciclo, vamos conseguir ter outras oportunidades na vida para ser felizes noutra relação ou não. Ou vamos ver, ok, esta pessoa está aqui comigo de uma maneira muito positiva, quer continuar esta relação, quer trabalhar nela, e esse resultado também é muito positivo, não é? Não há necessidade de estarmos aqui a esconder, porque para qualquer lado que nós vamos, vai ser bom, em princípio. Doutor, não há uma pessoa mágica, e a questão é, como o doutor dizia, suponhamos que se hoje da parte da arte tivesse que receber 5 ou 6 ou 10 casais, iriam ter todos uma história diferente, iriam ter todos uma emoção e um sentimento diferente, mesmo vivendo o mesmo problema, ele é tratado de formas diferentes também. Sim, exatamente. É desde discussões até rotinas, às vezes é uma questão de já não terem muito tempo um para o outro e terem que encontrar ali as coisas certas a fazer para conseguirem ter um dia para sair de vez em quando à noite para um jantar ou para passear. Às vezes são problemas mais na intimidade, que foram perdendo aquele padrão de intimidade quando eram um bocadinho mais jovens ou no início da relação, e querem acender a chama outra vez e não sabem como, porque depois vão criando entraves, não é? Às vezes uma pessoa fica um bocadinho, à falta da melhor palavra, complexada, e as pessoas procuram-nos também para isso. Às vezes é porque aconteceram situações na vida da pessoa, ou individual ou do casal, por exemplo, um luto, uma situação traumática, um problema de trabalho, uma mudança de carreira abrupta, até às vezes a chamada crise de meia-idade, entre aspas. As pessoas não sabem muito bem como é que vão lidar com isso em conjunto e pensam, pronto, isto não está a dar bom resultado, vou tentar falar com alguém que consiga ajudar. É como o Raul dizia, são muitas histórias diferentes, não é
Não é muito fácil estar aqui a explicar tudo, mas também o importante também é dizer, número 1, comunicação, número 2, não é achar que a terapia de casal é o último recurso e que é só para alguém que já está condenado ou para um casal que é fraco. Às vezes faz bem, mesmo quando não se passa nada, mas procurem ajuda antes que o problema seja maior. Muito bem. Doutor, só lhe vou perguntar se temos alguma questão de ouvintes, porque está na hora de a gente começar a responder aos nossos ouvintes, no caso de haver. Temos aqui 2 questões, só que uma questão eu já acho que já respondi, que é, se eu sugerir terapia de casal e o outro recusar, isso já é um mau sinal. Assim, às vezes, pensando bem, não respondi bem, portanto se calhar vou aqui acrescentar alguma coisa, que é, não é um mau sinal, porque existe também muita a ideia de que uma pessoa de fora não tem grande coisa a acrescentar à nossa relação. Existe muito esta coisa cultural do entre marido e mulher não se mete a colher, porque é que vem aqui alguém de fora que eu nem sei quem é, e tal, está formado, está bem, mas ele não sabe como é que eu sou em casa, não sabe como é que é a minha vida, portanto como é que esta pessoa vai acrescentar alguma coisa. E infelizmente ainda existe algum estigma em relação a isto, que é dizer, ok, se eu tenho que recorrer aos serviços de alguém de fora, ao apoio de alguém para me ajudar na minha relação, quer dizer que eu estou a falhar. Quer dizer que eu estou a falhar, não quero isso, né? Porque eu não quero falhar nas coisas da minha vida, então não vou procurar ajuda. Pronto, não quero, lá está, ter este problema. Então, eu não diria que é um mau sinal, pode ser, também pode ser sinal que a pessoa já desistiu, né? Se for, lá está, uma semana antes de assinar os papéis de divórcio. Depende muito do comportamento que essa pessoa, se calhar está a falar um bocadinho disso, pela parte comportamental do outro, não é? Sim, exatamente, ou até do contexto em questão. Se for mesmo no fim e a outra pessoa estiver desesperada para manter aquela relação e tiver insistido, por favor ande, e a outra pessoa para ela já tiver dito, esta relação não tem pernas para andar, já decidi, já tomei a minha decisão, aí não é mau sinal, aí a relação já tem os dias contados, não podemos fazer nada senão aceitar da melhor maneira possível a decisão do outro. Mas em princípio não é um mau sinal se partir desta questão do estigma, se partir da desinformação. Se partir do outro lado, pode ser um bocadinho. E depois tínhamos outra pergunta, que era, a terapia de casal pode fazer mais mal do que bem, por exemplo, revelar traumas ou ressentimentos que antes não existiam? Em princípio não. Em princípio não, porquê? Porque o terapeuta de casal conduz a sessão da maneira que seja benéfica para ambas as partes. Só existe informação individual revelada a ambos os elementos do casal e até ao terapeuta de casal, se cada um estiver de acordo com isso. Ou seja, eu enquanto terapeuta de casal nunca posso dizer à outra pessoa, tem de contar aquilo que lhe aconteceu na infância, tem de contar aquilo que se passou o dia X. Não é isto, outra pessoa só traz se quiser. O profissional nunca impõe. Nunca impõe, obrigado, exatamente. E depois há uma questão que é, se existirem problemas a nível individual, e isto é aconselhado sempre, mas nem sempre é possível, a pessoa deve ter o seu acompanhamento individual com um profissional diferente, não é este profissional que faz terapeuta de casal, para resolver os seus próprios problemas e tentar que eles não afetem tanto durante o seu dia-a-dia. Mas o terapeuta de casal nunca se impõe e nunca trata problemas individuais. Só fala deles um bocadinho, da melhor maneira possível e mais informada para explicar às pessoas aquilo que está a acontecer e aquilo que pode, a forma como os problemas podem ter a repercussão na relação. Mas sempre de um ponto de vista muito levezinho, ou seja, nunca vou ali ao fundo, porque também não quero estar a expor a pessoa que pode não querer contar algo, ainda não está preparada para contar algo ao marido, à mulher, seja o que for. Então, em princípio, não fará pior a relação do que aquilo que está, nem revelará novos sentimentos, até porque os sentimentos, se eles existem, eles já lá estavam, né? Já lá estavam, mas só que há uma coisa, se a pessoa tiver, no dia em que tiver um bocadinho da coragem de, se gosta da outra pessoa, se a pessoa vive com ele, se partilham o mesmo espaço, se a outra pessoa tiver o conhecimento de quais são o possível trauma que essa pessoa transporta, num dia menos bom, a outra pessoa vai perceber melhor. E vai estar lá para apoiar, para apoiar, não é? E o ressentimento, nós falámos dele pela primeira vez e antes estava tudo melhor que estávamos calados. Ok, agora podem resolver. Agora se calhar vão estar mais leves um com o outro. Agora a emoção vai ser mais fácil de ter em conjunto, porque esse ressentimento dá para falar sobre ele e pô-lo, agora sim, não debaixo do tapete, mas no caixote de lixo. Portanto, em princípio não fará muito mal. Acho que podemos dizer isso. Doutor, estamos quase no final. Terapia de casal para salvar ou para encerrar, nós agora vamos encerrar, mas esperamos que tivéssemos tido aqui a palavra, às vezes, para muitos dos casais. Sim, talvez para salvar, não é? Para salvar.
não para encerrar. Encerrar, vamos nós encerrar a nossa rubrica aqui, mas que haja pelo menos esta vontade e esta coragem de quando o casal vir que não está, as coisas não estão tão bem, a pedir apoio, como dizemos aqui sempre, de um profissional, porque será a pessoa sempre muito mais isenta e porque conhece, neste caso, a psicologia. É muito mais fácil de avaliar, sim, claro, as emoções e o sentimento. E já são milhares, provavelmente milhões mesmo de casos estudados que nos mostram aquilo que é eficaz e que ajuda realmente as pessoas. E o ideal é resolver as coisas a bem. Mesmo que dê para o torto, ou seja, que seja para separar, que seja a bem, que não seja a mal. E hoje é o Dia Mundial da Ciência e a ciência, de facto, está em todos os casos e todas as partes da nossa vida. Até na própria psicologia tem evoluído bastante através de dados científicos comprovados. Com certeza, sim. Nós todos os dias, todas as horas, temos estudos a sair. Portanto, a psicologia é uma ciência que, comparado com algumas, é relativamente recente, não é? De 1900 e troca o passo, agora não sei dizer assim o número convenientemente, mas no início do século passado. Mas está mais do que comprovado, mais do que eficaz, e todos os dias nós ajudamos pessoas com base, lá está, na evidência científica. Nós não fazemos nada de opinião. Antes fosse, que às vezes era mais fácil, não é dar a nossa opinião, sabia melhor, não, mas tem que ser tudo com base em estudos e não na nossa opinião, portanto acho que sim. E por isso viva acho este dia, exatamente. E viva também o Dr. André, por ter estado connosco aqui nesta Psicologia em Conversa. Contamos consigo, se não for mais 2 a 15 dias de novo, exatamente, aqui no estúdio. André Moreira, um grande abraço, uma boa semana, tudo bom dia a todos. Muito obrigado. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer. Mercoense FM, a sua melhor companhia. 93.3.